paz do Senhor, amados irmãos, empreendedores e empreendedoras, bem-vindo ao módulo 1 sobre empreendedorismo bíblico, sobre empreendedores bíblicos, né? Hoje nós vamos falar por que empreender e em que empreender. Veja, por exemplo, que se em Gênesis capítulo 6, Noé não tivesse concluído o seu empreendimento, hoje nós não estaríamos aqui gravando para os amados irmãos. Então Noé resolveu empreender, levou a sério o que Deus tinha falado para ele, levou o seu empreendimento até o fim, mesmo diante de todas as adversidades que ele passou, tendo que trocar de agricultor para construtor naval, enfrentando talvez oposição até da própria família, tentando explicar para a família qual era o motivo que ele estava fazendo aquilo. Depois ele enfrentou também as dificuldades das pessoas que estavam ali zombando dele e não acreditando no empreendimento, naquilo que ele estava se propondo a fazer, e ainda mais ele falando que foi Deus que tinha pedido para ele. Então, por que empreender? Primeiramente, é importante que os irmãos saibam que empreender não tem a ver somente com negócios, somente com a área financeira. Por exemplo, tem pessoas que elas querem fazer uma faculdade, e isso também exige um certo grau de planejamento. Esse planejamento, por mais esdrúxulo que ele seja, ou por mais dificultoso que ele seja, é um empreendimento. Ele vai empreender de ficar 5 anos na faculdade para estudar. Por exemplo, outras pessoas querem viajar, então ela se prepara durante aquele período financeiramente, emocionalmente, vai ver onde vai ficar, que local, os hotéis que vai ficar, quanto vai gastar, quais as companhias que vão atender para essa viagem. Então, empreender também tem a ver com qualquer tipo de tarefa que exija algum planejamento e que, inevitavelmente, vai cair um pouquinho na área financeira. Então, muitas das pessoas, quando elas querem empreender e abrir um negócio, abrir uma lanchonete, abrir um salão de cabeleireiro, uma manicure, as pessoas têm dúvidas. E a primeira dúvida que vem na cabeça das pessoas quando elas querem trabalhar por conta, vamos dizer assim, é em que empreender, né? E por que empreender? Vamos começar pelo porquê empreender. Cada pessoa ela tem um objetivo. Por exemplo, Noé foi por causa da sobrevivência dele e de toda a sua família. Se ele tivesse falhado no seu empreendimento, hoje nós não estaríamos aqui, como eu já disse. José, no capítulo 37, também pela sobrevivência, mas uma sobrevivência pessoal dele. Então ele resolveu pôr em prática tudo aquilo que ele aprendeu com o seu pai nos anos que ele viveu com Jacó. Ele colocou em prática na casa de Potifar, depois ele colocou em prática no cárcere, depois ele colocou em prática lá com o faraó. Então cada pessoa ela tem um motivo, o porquê empreender. Algumas pessoas são CLT, elas querem trabalhar por conta e não querem mais trabalhar com o chefe toda hora, falando no ouvido dela, ela já está cansada, já está estressada, e ela não quer ter esse compromisso de acordar cedo para ter alguém dando ordens. Outras pessoas já querem empreender porque é a carreira dele mesmo, ele já vem da família, aquele negócio, e a pessoa já tem um ramo de negócio, ela quer seguir aquela carreira da família. Então, o porquê em empreender varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas são induzidas por outras pessoas a empreender, mas começa a entrar nesse mundo do empreendedorismo sem muito conhecimento, vamos por assim dizer. É onde começam as dificuldades que a gente vai enfrentar. Então, por que empreender? Varia muito de pessoa para pessoa. Tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. Algumas pessoas, por exemplo, elas querem ser o seu próprio patrão, elas querem ter a liberdade com a família. Algumas pessoas querem ter a liberdade dos finais de semana, outras pessoas querem ter a liberdade de escolher dia de semana para trabalhar. Inclusive, quem trabalha na área do empreendedorismo, ele mesmo faz o seu próprio salário, ou seja, quanto mais ele trabalha, melhor ele administra, mais ele ganha. Quanto menos ele trabalha e pior ele administra, menos ele ganha. Então, o empreendedor tem essa nuance de também saber naquilo que ele vai empreender e o porquê ele vai empreender. Tem pessoas, por exemplo, que querem fazer isso, tem a sua vida CLT, já tem um emprego de carteira assinada, por assim dizer, mas tem um negócio, uma segunda fonte de renda. Por exemplo, tem pessoas que elas trabalham em empresas aqui na região onde eu trabalho, trabalham na escala 12/36, um dia ela trabalha na empresa, carteira assinada, e outro dia ela vai ali no seu pequeno negócio para tocar, para ter outras coisas
no seu dia a dia uma fonte de renda a mais, um dinheirinho a mais para comprar aquele carro, um dinheirinho a mais para passear com a família, um dinheirinho a mais para comprar a casa própria. Então, o porquê empreender varia de pessoa para pessoa, de necessidade para necessidade. Agora, uma grande questão é quando as pessoas vão empreender, muitas delas caem na área do empreendedorismo e elas não sabem em que empreender. Em que empreender, eu vou ajudar os irmãos dando uma dica bem simples, que vai ajudar os irmãos a tomar essa decisão, em que área o irmão vai conseguir seguir para empreender. Você tem que responder 3 perguntas básicas. Isso é bem fácil. Primeiro, escolha 3 negócios. 3 negócios. E dentro desses 3 negócios, um desses negócios, vamos fazer o primeiro. Você tem que responder a pergunta, o que eu gosto de fazer? Essa é a primeira pergunta. O que eu gosto de fazer? A segunda pergunta isso dá dinheiro? Isso dá dinheiro? E a terceira pergunta se eu gosto de fazer, se dá dinheiro e as pessoas me pagariam para isso. Aí você vai separar um segundo negócio e vai fazer a mesma pergunta. O que eu gosto de fazer, se esse negócio dá dinheiro e se as pessoas me pagariam por esse negócio. Você vai abrir uma terceira ideia de negócio e vai fazer as mesmas 3 perguntas. Isso dá dinheiro? As pessoas pagariam por isso? Isso dá dinheiro e as pessoas me pagariam por isso? São essas 3 perguntas básicas. Eu vou fazer isso como se fosse para mim, para os irmãos poderem entender. Eu escolhi 3 negócios e o meu primeiro negócio que eu escolhi é ser encanador. É algo que eu gosto de fazer, e dá dinheiro na região onde eu moro. E então, eu acredito que as pessoas me pagariam para que eu fosse encanador. Outra área que eu escolhi é a área da eletricidade. Eu quero ser eletricista. Dá dinheiro? Na área onde eu moro aqui, ser eletricista dá dinheiro. É algo que eu gosto de fazer e que as pessoas pagariam eu para fazer. Outra área que eu escolhi foi ser professor técnico. Aqui onde eu moro, nessa região aqui, tem grandes dificuldades nessa área técnica, de ensinar na área técnica, principalmente de elétrica e de hidráulica, ou da construção civil. Então é algo que eu gosto de fazer, que dá dinheiro e as pessoas pagariam para fazer. Os irmãos, guardando essas 3 coisas, separe esses 3 negócios, porque lá na frente nós vamos ocupar um módulo chamado viabilidade e plano de negócio. E você precisa guardar essas 3 profissões que você escolheu, e nessas 3 profissões você vai ver se esses negócios que você escolheu, você vai ter a possibilidade de escolher qual que você vai encarar essa empreitada, porque você tem 3 opções. Tudo que você for fazendo na vida do empreendedorismo, na área do empreendedorismo, tem várias opções. Agora eu vou dar uma dica para os amados irmãos. Se inscrevam no site do Sebrae, é gratuito, www.sebrae.com.br. Claro, cada Sebrae tem o seu estado no Brasil. Você vai acessar o site do Sebrae, nós vamos colocar na tela para os irmãos. Você vai acessar o site do Sebrae, lá você vai fazer um cadastro, onde você vai abrir uma senha, um login com o seu nome, seu telefone, e aí você vai escolher a área que você quer empreender, ou você já é empreendedor, ou você só quer fazer cursos. Olha só que legal, é tudo gratuito ao nosso alcance. Tem mais de 500 cursos e tudo lá gratuito para você. Não tem só o Sebrae, tem várias outras empresas do governo federal, várias outras áreas do governo federal que também oferecem cursos gratuitos pela internet. Veja que você não precisa se deslocar para longe para você aprender. Você pode aprender da sua casa, tendo um computador, um tablet ou um celular. Isso vai te ajudar bastante, principalmente em áreas remotas. Principalmente vai te dar um norte. Muitos dos cursos que eu fiz, principalmente na área administrativa, eu fiz remotamente e tem me ajudado bastante. Inclusive alguns cursos que a gente faz no Sebrae, eles permitem você baixar as tabelas, eles vão te ensinar como precificar. Nós vamos aprender aqui também, mas muito de leve, lá você vai aprender muito profundo. Eles ensinam como organizar o seu negócio, qual é o melhor negócio para você. E uma dica que eu dou para os irmãos, faça principalmente aquilo que você gosta, tá? O Sebrae tem um projeto chamado Rota do Empreendedorismo. Escolha primeiro a área do empreendedorismo, aí depois
você vai escolher a área que você tem a habilidade maior. Agora fica uma outra dica para os irmãos também, é que quando você acessar o site do Sebrae, nunca esqueça de, quando você for fazer o curso, ler a programação do curso, para você não perder tempo fazendo cursos que não valem a pena para a sua área, por exemplo. Eu fiz 10 cursos de empreendedorismo e somente um era da minha área, ou seja, eu ganhei conhecimento em 9 cursos, mas não era necessário para a minha área. Então leia a programação do curso. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Por exemplo, quando você decide em que empreender, eu decidi que eu vou ser eletricista, daquelas 3 que eu falei, eu decidi que eu vou ser eletricista. Então eu preciso escolher uma área mais da construção civil ou uma área mais da indústria. Então eu tenho que empreender mais numa área da construção civil, escolher a rota de empreendedorismo mais na área da construção civil ou na área da indústria, que vai englobar a eletricidade. Por exemplo, não vai adiantar nada eu fazer uma rota de empreendedorismo, aprender como empreender, se o curso lá de empreendedorismo, quem está dando a aula, o professor, é numa área de manicure, ou é uma na área de cozinha, ou é uma área de padaria. Vai falar sobre empreendedorismo, mas o professor vai tender a falar mais da área dele e aquele curso vai ficar maçante. Fica a dica para os amados irmãos, leiam direitinho sobre a programação do curso mesmo do Sebrae. Aproveita que é gratuito, e para você que está começando a empreender, tudo que é gratuito é uma boa, porque o único investimento que te dá retorno é você investir em você mesmo. Agora veja você fazer um curso gratuito, que você está investindo em você mesmo e que vai dar retorno para você mesmo. Invista em conhecimento. Conhecimento é uma coisa que você não vai perder nunca. É uma dica legal, segue para frente. E em que empreender, nós vamos ver durante o curso. Agora, no próximo módulo, nós vamos ver os tipos de empreendedor. Existem pelo menos 2 tipos de empreendedor que nós vamos ver no módulo 2, tipos de empreendedor. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.